Olá, esta é mais uma edição do CB Saúde no ar, disponível também em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Lembrando que o CB Saúde é uma realização do Correio Brasiliense e TV Brasília. Você também pode participar interagindo nas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Carlos Alexandre e a gente recebe hoje o coloproctologista e diretor do Hospital São Francisco do DF, Dr. Edivaldo Lima. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carlos. O mês de setembro ele é dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer coloretal. É o terceiro tipo de câncer de tumor mais frequente entre homens e o segundo entre mulheres. Como é que o senhor explica isso? Qual a importância de uma campanha como essa, agora o Setembro Verde? A campanha é importante para a conscientização da população. Como você bem falou, a incidência é muito grande, tá? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que faz uma previsão a cada 3 anos, e são acometidos mais de 40 mil brasileiros por ano. Essa é a importância da campanha, para que a gente conscientize a população a fazer a prevenção do câncer coloretal, que na sua grande maioria é evitável. Existe uma idade mais propensa a acusar o câncer coloretal? Sim, a idade mais propensa seria a partir dos 50 anos, chegando até os 70, com a maior incidência, mas pode acontecer numa faixa etária também menor. Esse tipo de câncer ele ganhou muita visibilidade nos últimos dias em razão de uma celebridade, o ator americano Chadwick Boseman, que faleceu no último dia 27 em decorrência do câncer. E ele tinha 43 anos. Quer dizer, foi uma exceção, foi um caso raro. O que dá para se dizer sobre esse caso? Certo. O caso do ator mencionado é um percentual bem menor. Ou seja, o câncer que é evitável, tá, de forma genética, ele ultrapassa a mais de 90%. O caso da patologia dele não se sabe ainda direito por falta de informação, porque ele não divulgou durante esse período, sim na fase terminal dele, que se foi publicada a respeito da patologia. Mas se entende pela idade dele, que foi abaixo do comprometimento de 60 anos, que deveria ser uma mutação genética ou talvez uma doença inflamatória intestinal não bem tratada, ou outras causas, desconhece. Mas esse percentual é pequeno, chegando a 6% no seu total. Tá certo. O senhor comentou em relação à incidência do câncer entre homens e mulheres. Existem diferenças entre cada um dos gêneros? O que o senhor gostaria mais de chamar a atenção? Não, em relação à patologia, né? Em relação à incidência do câncer, no caso o câncer coloretal no homem se comporta com a terceira causa, perdendo só para o câncer de próstata e de pulmão. E da mulher, a segunda causa, só perdendo para o câncer de mama. Tá? Certo. E ainda essa incidência nesses ambos os sexos poderia ser bem evitada, né, fazendo a prevenção. Por isso a campanha que estamos fazendo. Qual a avaliação que o senhor tem feito em relação da população brasileira, em relação à prevenção, especificamente sobre o câncer coloretal? Olha, a população brasileira ainda precisa conscientização. Por isso a importância da campanha, tá? Que vai desde hábitos alimentares de forma errônea, pobre em fibras, ingesta excessiva de álcool, falta de atividade física, ingesta exagerada também de carne vermelha. Então, a população precisa fazer essa prevenção. E também procurar o proctologista, o coloproctologista, quando tem os sinais de alerta. Procurar o seu médico de confiança. Isso aí é importante. Quer dizer, tem uma questão muito ligada ao estilo de vida. Sim, né? sim. O estilo de vida é que é fundamental exatamente para você agir preventivamente, não só a esse tipo de câncer, como imagino que para outros também. Para outros, sem dúvida. A prevenção é importante, apesar que o índice
maior do comprometimento está na forma genética, né, adquirida, mas que é sanado através do rastreamento, ou seja, a busca para o diagnóstico precoce da patologia. Uhum. E qual a realidade que o senhor tem, que chama a sua atenção em relação ao Distrito Federal? Como que está o Distrito Federal nesse cenário? Olha, não tão diferente como os demais estados, né? A incidência do câncer coloretal no Brasil, ele varia um pouco, mais na região sul, comprometendo mais a população, talvez pelo hábito intestinal, mas em Brasília a incidência é a mesma, ou seja, ainda é o terceiro colocado no sexo masculino e o segundo no sexo feminino. O senhor mencionou o sul do país, né? Existe um movimento, inclusive, de conscientização, de campanha, particularmente em Santa Catarina. Certo. Né? O senhor acompanha isso? Como a coloproctologia, de uma forma geral, ela recebe muitas informações através da sociedade brasileira. Esse acompanhamento é importante, porque assim a gente consegue, através dessas estatísticas que são dadas em estado, a prevenção, a orientar o paciente a prevenção e o rastreamento, ou seja, procurar o diagnóstico dessa doença. O senhor falou sobre a importância de fazer o trabalho de prevenção. Eu queria fazer uma relação com a pandemia, a realidade da pandemia. Pelo que o senhor acompanhou nos últimos meses, a pandemia diminuiu a realização de exames, as pessoas procuraram menos. Como é que o senhor está observando? Não tem dúvida. Devido à pandemia, a procura ao profissional diminuiu bastante. E com isso retardou o diagnóstico, sem dúvida, desses pacientes portadores de lesões pré-malignas. Sem dúvida. E como é que funciona, falando sobre a questão da prevenção, voltando, assim, qual é o tempo ideal, ou importante, ou necessário? Fala assim, exame anual, mas, olha, de repente a pessoa não fez esse ano, deixou para o outro um ano. Qual a velocidade de um tumor como esse? Isso é importante. Os pacientes com idade de 50 anos, sem nenhuma queixa clínica, eles devem procurar o serviço de coloproctologia para fazer o seu rastreamento. Ou seja, o rastreamento vai desde uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, uma retossigmoidoscopia e o exame que é padrão ouro, ou seja, que é eficiente, que é a colonoscopia. Esses sem queixas. Aqueles com histórico familiar de câncer, câncer de mama, no caso das mulheres, de útero, ovário ou de tireoide, tem que antecipar esses seus exames, a procura ao médico, pelo menos uns 10 anos. 10 anos. Outra situação também são aqueles pacientes portadores de doença inflamatória intestinal. A partir do 10º ano de doença, ele também tem que ser acompanhado pelo especialista. E do ponto de vista individual, no sentido, a pessoa ela está em casa, ela começa a sentir algo, existe algum sintoma que a pessoa possa identificar? Sim, existem sintomas de alerta, né? Sintomatologia, sinais e sintomas, né? A alteração do hábito intestinal é muito importante, é um sinal de alerta, ou seja, é aqueles indivíduos que têm um intestino normal e passa a ter uma alteração, seja ela para diarreia, ou intestino preso, que é a constipação, ou alternar os seus sintomas. Ele tem que procurar o serviço de coloproctologia. Outro sinal é o sangramento via anal, transretal, né? Todo sangramento tem que ser investigado. Existe ainda uma cultura que tudo que sangra via anal é doença hemorroidária. E não é verdade, nem tudo que sangra é hemorroide. O sangramento é outro sinal. A perda de peso sem nenhuma causa aparente, sem fazer dieta, é outro sinal que deve o paciente procurar o serviço. Anemia, tá? Sensação de evacuação incompleta, são sinais importantes. Dor abdominal sem uma causa aparente, entendeu? Sangramento nas fezes? Também, sangramento nas fezes é um sinal também. O senhor tocou num ponto interessante, lidando inclusive com hemorroida e
também está ligado, no caso dos homens, ligado também à próstata, né? Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, ainda é forte a questão moral dos homens, a resistência em se submeter a exames nessa linha? Você falou um tema muito importante. O preconceito ainda é muito grande, tá? Em ambas partes e maior no sexo masculino. E outra coisa é a desinformação. Muitas das vezes ele confunde o exame urológico com o exame proctológico. Ou seja, ele associa ambas as especialidades, faz como exame físico o toque retal. E, na grande maioria, há um terror da parte masculina. O preconceito é muito grande. Às vezes confunde a especialidade, urologia com proctologia. Isso também retarda muito o diagnóstico. Mas esse preconceito é uma das formas desse índice alarmante do câncer coloretal. Quer dizer, às vezes o homem ele se submete a um exame para tratamento urológico e acha que não precisa eventualmente se submeter a outro proctológico, seria isso? Exatamente, ou vice-versa. Às vezes ele procura um proctologista, o médico especialista já está acostumado para orientar ele para o urologista, ele pensa que na grande maioria o coloproctologista vai ver a próstata, vai examinar a próstata. E na verdade não é isso. O coloproctologista pode até ver a próstata, mas a função dele é examinar o canal anal e a fase terminal do intestino do reto. Em relação ao tratamento, é um tratamento mais difícil do que outros tumores? Como é que o senhor avalia? O tratamento depende muito da fase que se encontra, que é diagnosticado a lesão, o câncer coloretal. No início eu falei que o câncer coloretal é evitável. É evitável quando ele, na hora certa, no momento certo, ele procura ajuda. Porque o câncer de intestino, na sua grande maioria, mais de 90%, ele não nasce câncer, ele se transforma no câncer. Existe uma lesão na mucosa do intestino, que chama-se pólipo, uma vez diagnosticado, através da colonoscopia e extirpado, retirado, ele vai evitar a formação do câncer. O tratamento depende, se o tumor for localizado no intestino, no reto, na fase inicial, às vezes o tratamento é apenas tratamento cirúrgico. Mas se a fase for avançada, tiver a metástase, ou seja, tumores à distância, pode precisar também da quimioterapia e a radioterapia. Depende muito da linhagem do tumor e da localização. E um tratamento como esse dura quanto tempo? Depende também, né, do diagnóstico e do estágio que ele se encontra. Tá? Um exemplo, o tumor localizado no estágio inicial, basta a cirurgia, ele vai ter um acompanhamento mínimo, certo? De 5 anos. De 5 anos, é o mínimo, né? Muito bem. Eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre a campanha, né? Estamos começando uma campanha chamada Setembro Verde. O que o senhor diria que são os pontos mais importantes, especificamente sobre a prevenção, ou outro que o senhor julgue necessário ressaltar? A campanha importante, como foi falado, é a conscientização da população através dos sintomas, tá? E da relação à idade, procurar um serviço de coloproctologia. A campanha visa isso, conscientizar a população da necessidade de procurar um serviço para evitar o câncer coloretal. Como foi dito também, é uma patologia que pode ser evitada em mais de 90% dos casos. Tá certo. Existem também, em relação às pesquisas mais adiantadas que o senhor tem conhecimento, elas seguem algo semelhante à linha de uma cura para o câncer? Não seria possível? Ou os métodos que estão sendo utilizados agora são os mais conhecidos e mais confiáveis? Ou tem alguma outra técnica que o senhor julga relevante? Não, a técnica relevante não existe. Existe isso, o tratamento específico da patologia. Tá? Acredita-se que no futuro próximo se possa fazer mais, mas recentemente o tratamento cirúrgico, tratamento com quimioterápico e radioterápico
é suficiente no momento. Lógico, se muda-se no relação à cirurgia, a forma de operar, como retirar esse tumor e os medicamentos associados à quimioterapia. O senhor mencionou no início que são 40 mil casos, cerca de 40 mil casos por ano. Isso vem aumentando ao longo do tempo? Sim, teve um aumento nos últimos 3 anos, né? O INCA, há 3 anos, 2017, falava algo próximo a 40 mil, tá? Novos casos. Hoje, ultrapassa os 40 mil casos. Isso também, de certa forma, é um dado que mostra que está se fazendo mais diagnóstico. Seria isso? Sim, sim, exatamente. Tá? A conscientização e mais o diagnóstico. Quer dizer, não, na verdade, está se chegando mais próximo do que está acontecendo na realidade, né? Por isso a importância da campanha, né? De conscientizar, procurar o serviço de coloproctologia. Essa campanha começou quando? Você sabe? A campanha, pela sociedade, existem 2 campanhas no Brasil para a prevenção do câncer coloretal. Uma que é em março, que é o Março Azul Marinho do Ministério da Saúde, junto com a Sociedade Brasileira, e o outro é Setembro Verde, também uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Essa campanha já vem há vários anos e com frutos, né? A sociedade solicita a todos os membros médicos da sociedade que nos seus hospitais, nos seus consultórios, a divulguem. Em relação à conscientização, voltando a essa questão que o senhor falou do estilo de vida, das pessoas adotarem uma alimentação particularmente mais saudável, como é que o senhor acha que isso poderia ser abordado, por exemplo, em locais, em escolas ou em restaurantes comunitários? Como isso poderia ter sido feito? Seria, mais uma vez, a conscientização. Uma alimentação saudável, que seria ser rica em fibra, com bastante ingesta de líquido, através de um profissional estimulando a população, ensinando a população a ter a necessidade de ter hábitos alimentares saudáveis, né? A prática também do esporte é muito importante de forma regular para essa prevenção. O senhor acha que outras comorbidades, por exemplo, que preocupam, no caso da população brasileira, como a obesidade, são também fatores de risco? Sim, além da alimentação e a inoperância da prática de exercício de forma regular, a obesidade é outro fator, assim como o fumo. Também? Né? O fumo, não só para o câncer coloretal, mas para a grande maioria dos tumores. E as pessoas associam muitas vezes ao câncer de pulmão, né? Do pulmão, mas em relação na grande maioria de quase todos os cânceres. Tá? O excesso de bebida alcoólica é outra causa. Né? Por que isso contribui? Uma que é teratogênica, né? O álcool de forma isso. E também, no caso do intestino, ele muda também o hábito intestinal. Os pacientes podem ficar mais constipados e, com isso, ser um dos fatores. Entendi. Mas o álcool, ele é importante, assim, quando é excesso. Né? Em excesso, ele dá, não só para o câncer coloretal, qualquer outro. Exemplo, câncer de fígado, né? É uma importância muito grande. Quer dizer, então são fatores que afetam... Isso lembrando em excesso, né? Tá certo. Muito bem. Então, eu queria agradecer aqui a sua participação. Daqui a um minuto, a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe o diretor do Hospital São Francisco, Dr. Edivaldo Lima. Muito obrigado.